A palavra de hoje começa lá no livro de Atos. Como nós combinamos, eu vou colocar só o capítulo. Nós vamos ver parte do capítulo 4, parte do capítulo 5, do livro de Atos. Enquanto você procura, você que já está anotando, livro de Atos, capítulo 4, 5. O livro de Atos, alguns estudiosos, alguns românticos falam que não terminou ainda o livro de Atos. Ele continua sendo escrito porque ele começou lá nos apóstolos, passou para a igreja formada, fundada e continua com a igreja que está aqui. Então ainda não terminou os Atos. Lá em Atos capítulo 4, deixa eu pegar o enxergador, porque senão a gente vai misturar a letra. Eu vou falar A no lugar de O. Atos capítulo 4, depois você vai ler e acompanha comigo. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tivesse necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, guardando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor aos ouvintes. Levantando-se os moços, cobriam-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Para por aí. É conhecido esse texto, Ananias e Safira, Ananias e Safira. Olha que coisa interessante. Nós não vamos tratar daquela parte que fala, é só para você situar o contexto. Nós não vamos falar da parte que vendiam as coisas, depositavam aos pés do apóstolo e todo mundo tinha tudo servido, ninguém passava necessidade. Não é isso que a gente vai tratar. Esse Barnabé que fala aqui é o companheiro de Paulo, que buscou Paulo e trouxe para dentro da igreja de novo, que depois se separaram e nunca mais trabalharam juntos. Mas Deus já tratava, já usava ele aqui. O que nos chama a atenção hoje, num instante, todo momento, todo dia, toda hora, todo instante, nós somos forçados a tomar decisão. Todo instante. E cada decisão nossa tem consequências, resultados, situações boas, advêm coisas ruins, todo instante. O texto aqui, para a gente poder entender, ele fala de 2 pessoas, um casal, que tomou uma decisão naquele instante, juntos,
de fazer uma coisa errada. Fizeram um errado, mantiveram. Ananias, na hora que Pedro perguntou, ele podia ter falado a verdade, ele escolheu a decisão naquele instante, foi de manter a mentira. Depois, chegou a esposa dele, podia também ter decidido diferente. Naquele instante, optou pela mentira. Nós somos expostos a decisões todo instante. E num instante, toda a nossa vida muda. Num instante. Muda para bem, para bom, quando decidimos fazer um pedido de casamento e recebemos um sim, mudou a vida. Quando recebemos a notícia de que vamos ser pai ou mãe, mudou a vida, naquele instante. Instantes mudam assim. Todo instante faz diferença na nossa vida. Instantes podem trazer assim, naquele momento que você está no mercado e pega aquele doce, abre, come e depois joga a embalagem escondida. Naquele instante, você decidiu fazer o errado, tirar alguma coisa de alguém que não é sua. E normalmente a pessoa, é exposta à vergonha e tudo mais, ainda mais hoje, que tem olhos em todo lugar. Todo mundo tem uma câmera na mão, todo lugar tem uma câmera pendurada. Ou quando você escolhe, eu estou falando genérico, viu? Quando você escolhe falar mal, maldizer, mentir sobre alguém, inventar história sobre outra pessoa, prejudicando, num instante, você atrapalha a vida ou destrói uma vida. Ananias e Safira fez num instante a escolha e morreram por isso. Hoje o que a gente tem que aprender é, em um instante, você pode viver a bênção na sua vida ou uma maldição terrível na sua vida. Num instante. Lá em Deuteronômio 11, o Senhor fala assim, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Num instante você escolhe. Num instante. Quando te oferecem drogas, álcool, num instante você decide. Quando falam do amor de Jesus, num instante você decide. Sim ou não, aí é com você. Tudo que a gente tem que aprender é decidir o certo. Lá em Efésios 4 fala assim, não dê lugar ao diabo. Sabe o que acontece? Quando você escolhe, naquele instante, fazer o mal, fazer o errado, prejudicar alguém, negar o perdão, negar o amor, naquele instante você decide pelo lado errado, você está dando lugar ao diabo na sua vida. Mas o contrário, quando você, no meio de qualquer coisa e qualquer situação, você escolhe fazer o certo, estender a mão para quem precisa, consolar. Hoje em dia, essa pandemia, essa coisa tão confusa que está ainda, e sim, e não, e aumenta, e abaixa, e muda. Muda. Só o fato de você escolher ligar para alguém, só o fato de você escolher fazer uma chamada de vídeo com alguém, já pode mudar a vida daquela pessoa. Que da sua boca saiam só palavras de bênção, elogios, incentivo, apoio. É tão simples isso. Num instante você escolhe, num instante você faz. É só você escolher. É um instante para decidir. Lá em Tiago 4 fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você resiste, não é brigando pessoalmente com ele, não é pegando um cabo de vassoura e brigando, não é assim não. Você resiste a ele pegando-se
segurando nas mãos do Senhor Jesus e escolhendo sempre o melhor e o bom. Sempre escolhendo fazer o bem, mesmo que só tenham diante dos seus olhos coisas ruins. Escolha o bem, escolha o certo. Aquela frase que toda mamãe fala: você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós somos quem queremos ser. Então escolha nesse instante quem que você quer ser na vida. Uma pessoa que todo mundo se lembre, não que partiu, mas uma pessoa que se lembre quando você vai e sai da sala: puxa, que pessoa maravilhosa. É tão agradável ficar perto dela. Ela só tem palavra boa, só coisa de incentivo, só alegria, só sorrisos. Ou você quer que todo mundo lembre assim: misericórdia, não aguento ficar do lado dessa pessoa. Só fala de desgraça, de derrota, de doença, de mal, de perda. Só fala mal dos outros, julga os outros, critica tudo. Quem é que você quer ser? Nesse instante, decide, mas resiste ao diabo, que ele vai fugir de você. Resiste às ofertas do diabo nesse mundo. Quais são, pastor? Todas as que não são de Deus. Uma contenda, uma discussão, uma mentira, um engano, uma trapaça, aquela frase terrível, jeitinho brasileiro de levar vantagem. Isso não é de Deus. Deus não tira nada de ninguém para dar para outro. Ele abençoa todo mundo. Mas quando você tira de alguém para ter, você está agindo como o diabo. Escolha nesse instante, num instante, escolha o que você quer. Ananias e Safira escolheram. Pagaram com a vida. Escolheram. Mantiveram a escolha naquele instante de novo. Perderam a vida. Nossa, vai acontecer isso comigo? Não. Mas as consequências da escolha ruim, elas vão chegar. As consequências daquele instante escolhido errado, elas vão chegar. Então não escolha errado. Mas eu não sei o que escolher. Pergunta para Deus, que Ele responde. Pergunta para o Senhor, que Ele orienta. Ele não te deixa enganado, nem perdido, nem no escuro. Pergunta para Ele. Oração. Faça a oração. Participa. E num instante, escolha pelo Senhor. Amém?